Muito bem, uma vez definida aqui uma função, né? Assim, vamos começar então a resolver a atividade 9 que eu mandei para vocês na última aula. Muita gente me devolveu aí, legal. Mas vamos ver o que realmente é para ser feito aqui, né? A questão 1. Dada a função f de x igual a x ao quadrado, determine a imagem a partir do domínio d menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ele me deu uma função, né? Uma lei de formação, f de x igual a x ao quadrado. E já me deu um domínio, né? Então, eu preciso achar a imagem. Como a gente acha a imagem? A gente pega a lei de formação, pega os valores do domínio, passa pela lei de formação e acha a imagem. Assim, a lei de formação aqui é f de x igual a x ao quadrado. Então, primeiro elemento do domínio, menos 2. Então, eu vou colocar f de menos 2. Vai ser igual, não é x? Lá, né? Chamei de x o menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Não é? Menos 2 ao quadrado é igual a 4. F de menos 1. Agora o x é menos 1. Vou colocando cada um dos elementos do domínio, eu vou passando por dentro da função e achando a imagem. Aqui, o primeiro elemento da imagem já achei, é 4. O segundo vai ser menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. F de 0. Aqui vai dar 0 ao quadrado. Vamos deixar entre parênteses que é para a gente ir acostumando. É 0. F de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. E f de 2 igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então a gente escreve no final assim: o conjunto imagem vai ser igual a esses valores aqui, né? Mas temos valores repetidos aqui, ó. A gente não repete 4, 1, 0, 1 e 4. A gente coloca só 0, 1 e 4. Aproveitando essa questão, né, comentando ela, vocês vão me perguntar: poxa, professor, por que o conjunto imagem não é tudo isso? Tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vejam bem, qual a definição de função? Isso vale para a segunda questão, né? Diz que todo elemento do conjunto, do domínio, tem que ter uma única imagem. Uma única imagem, né? Então veja o que acontece aqui. Vamos colocar no diagrama de flecha. Menos 2, menos 1, 0 e o 2. 1 e 2. Lá na imagem, quem foi que chegou lá? Quando eu coloquei o menos 2, ele chegou no 4. Quando foi f de menos 1, ele chegou no 1.
foi f de 0, ele chegou no 0. Até aí tudo bem, né? Esse elemento tem uma imagem solar, esse tem uma solar e esse tem uma solar. Ah, mas agora, o que vai acontecer? Quando eu coloquei mais 2 aqui, ó, quando eu coloquei mais um, f de 1 deu 1 também. Olha. Mas, professor, pode? Pode. O mundo está tendo uma única imagem lá? O menos 1 também não está tendo uma única imagem? O que não pode é partir daqui do menos 1 outra flecha para outro número. Pode chegar em 2 elementos do lado de lá na imagem. Mas aqui, ó, tem que partir de 1 e chegar num único lá. Para 2 deu a mesma coisa, deu 4. Olha lá, mesma situação. Ó. Ele compartilhou a imagem, mas ele tem uma única imagem no outro conjunto. Essa é a situação que eu quero que vocês entendam, né? Porque para frente vocês vão precisar ter esse conceito. Na questão 2 tem isso aí. Nós vamos fazer a questão 2. Na questão 2, dados os conjuntos A, 3, 4, 5, 6, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3, construa em cada caso o diagrama de flechas e, a partir dele, identifique cada caso como sendo função ou não. O que ele fez aqui? Ele combinou alguns elementos de A com elementos de B. Colocou aqui como par ordenado aqui. Né? E quer saber se são função ou não a partir de um diagrama de flecha. Ok? Então, ele pegou aqui e colocou conjunto A. Aqui no diagrama de flecha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 e 6. Ponto de partida de cada flecha. E colocou lá numa imagem chamada de B, viu? O primeiro conjunto é sempre o domínio. O segundo é a imagem. Só se eu quiser inverter. Aí o professor tem que falar, ó, considere como imagem o conjunto B. Aí fica diferente. Por mais não, como domínio o conjunto B, aí fica diferente. Então, a princípio, sempre o primeiro conjunto é o domínio. Então, domínio aqui é o conjunto A. E a imagem, que é onde vão chegar as flechas, eu estou olhando aqui para não errar, porque se confunde muito. 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Então, de acordo com esses pares ordenados aqui, né, quando f de x quando for f de 3, né, quando for f de 3, a imagem de 3 vai ser 0. Chegou no 0. A definição, sempre aquela definição de função, né? É a função sempre quando todo elemento do conjunto A tem uma única imagem no conjunto B. Uma única imagem. Você viram que eu expliquei no primeiro exemplo lá. Não é que apesar de chegar duas flechas do lado de lá, né? Na imagem, né? Continuou sendo uma função, porque todo elemento de A tinha uma única imagem no conjunto B. Qual a imagem de 4? Aqui, ó. 4, a imagem de 4 é 1. Qual a imagem de 5? É 3. Então vai lá no 3. E qual a imagem do 6? É 2. Algum desses elementos aqui
Teve duas imagens lá? Chegou? Esse 6 aqui, por exemplo, chegou uma flecha no 2 e no 3 partindo dele? Não. E se isso não aconteceu, isso aqui é uma função. É função. Viram? Simples assim. Vamos analisar então agora o conjunto B. Cadê? O conjunto B. A primeira já é a função, letra A. Vamos ver aqui para B. B é 3 e 0. B. 3 e 0. 4 e 0. 5 e 0. 4 e 0, 5 e 0. Tudo 0. 6 e 0. Vamos apagar essas flechas aqui, que são outro exercício. Vamos apagar. Não ficar uma porra. O A tem 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5, 6. O B tem 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Tá. E eu tenho essas combinações aqui, esses pares ordenados aqui. Então, quando x é 3, y é 0. Então, quando x é 3, y é 0. Quando x é 4, y também é 0. Tem problema isso? Não. Quando é 5, também é 0. Nenhum problema. E quando é 6, também. Não tem problema nenhum isso. O problema teria se sobrasse algum elemento lá de cá sem imagem lá. Aí não seria função. Né? Aí essa curva aí, que no caso estaria errada. Estaria faltando um pedaço do gráfico. Ok? A letra C. Letra C. Ah, essa é a função, né? Essa aqui é a função. Tá? Escrevem do lado aí. É a função. A letra C. Três e 0, 4 e 0. Cinco e 1, 5 e 3. Três e 0, 4 e 0, 5 e 1, 5 e 3. 3 e 0, 4 e 0, 5 e 1, 5 e 3. Ok. Até agora, a letra A era função e a letra B função também. Né? Vamos ver a letra C, se ela é função ou não. Diagrama de flechas. 3, 4, 5, 6. Zero, 1, 2, 3. Todo elemento do conjunto A tem que ter uma única imagem no conjunto B. Definição de função. Temos sempre ter isso na cabeça para poder resolver isso aqui. Então, quando
x for 3, y, que a imagem de 3 vai ser 0. Quando x for 4, a imagem de 4 também deu 0. Até aí tudo bem, só que pode, como foi na outra. Mas acontece que aqui, ó, quando x é 5, y é 1. E colocou de novo outra imagem para 5, ó. Entendeu? 3, ó. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Isso não é uma função. E além disso, sobrou 6 aqui. Isso também não pode sobrar. Tinha que ter uma imagem para 6. Tem imagem para 6? Não, tá certinho. Viu? Partiram duas setas de um elemento, do mesmo elemento do domínio, e achavam duas imagens no contradomínio. E ainda sobrou elemento no domínio. Ok? Então, não é função. Ok? Dê uma olhada melhor aí, porque tem muita gente que passou para mim e achou que era outra letra, mas não. A resposta certa é a letra. E que achou que essa letra aqui era função. Tá? A resposta certa é essa aí. Essa aí não é função. O salário de um vendedor é R$ 800, mais R$ 30 sobre cada coleção de livros que ele vender. Sabendo disso, pede-se, letra A lei que define o salário do vendedor, né? Isso aqui que a gente estudou lá no início, né? Como se faz a lei de formação. Aqui no caso aqui, ó, vamos chamar de salário S. Isso. S de X. Poderia chamar F de X, né? É a mesma coisa que F de X. Mesma coisa. Pois é D de X e tudo. Nós vamos chamar de S de X para dizer que é salário. Não apague se vocês botaram de outra maneira aí, tá? O negócio é seguir o raciocínio. Então o salário do vendedor é formado por R$ 800 mais a quantidade de livros que ele vender, né? R$ 30 vezes a quantidade de livros. R$ 30 vezes a quantidade de livros que ele vender. 800 mais 30x. Se ele vender um livro, né? Ele vai ganhar R$ 830. 2 livros, 860 e assim sucessivamente. Aqui, ó. O salário para a venda de 15 coleções de livros. Você pega a lei de formação que você montou na letra A e sai aplicando. Vamos colocar ela aqui, ó. S de X vai ser igual a R$ 800 fixos mais 30x. Mas acontece que X é 15, ó. Ele vendeu 15 coleções. Então o salário dele vai ser 800 mais 30 vezes 15. Ok? Salário obtido no final do mês vai ser 800 mais, quanto que dá isso? Dá 450? Isso aqui. 450. Então, o salário vai ser R$ 1.250.
Vejam bem, se vocês chegarem e fizerem sempre usando a definição, vocês não vão se apertar. Tá ok? Vocês sempre vão ter uma solução. Letra C. Se o vendedor recebeu R$ 2.630, quantas coleções de livro ele vendeu? Então ele já partiu do valor da função, né? Ele já disse que S de X é 2.630. E quer saber quantas coleções ele vendeu, quer saber o valor de X. Então igual a 800 mais 30x. Passando 800 para o lado de cá, 2.630 menos 800 igual a 30x. 2.630 dá quanto? Menos 800 dá 1.830. 1.830. Então, isso, 2.630 menos 800 dá 1.830, igual a 30x. Então, x vai ser igual a 1.830 dividido por 30. Está aqui multiplicando, passa para lá dividindo. Aqui já posso cortar esse zero por esse zero e dividir 183 por 3, que dá 61. X vai ser igual a 61 coleções. Ok? Na letra D, pergunta qual é o domínio da função, ou seja, para quais valores de x a função pode ser definida. Vejam bem, a função é S de x igual a 800 mais 30x. Ele quer saber para quais valores aqui ela pode ser definida. Essas duas perguntas, a D e a E, são importantíssimas para o nosso entendimento, né? De como se comportam as variáveis x e y. No caso aqui, ó, quanto maior for x, maior vai ser y. Ele pode vender 0 coleção? O vendedor saiu na rua e não vendeu nada? Pode. Então vai ficar 800 mais 0, que ficou 800. Então, ele pode ter como ponto de partida isso aqui, ó, na reta numérica aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui 0. Conjuntos naturais, né? Ele vendeu 0. Pode acontecer. Ele pode vender 1, pode vender 2, pode vender 3, pode vender infinito. Não é verdade? Então, esse domínio dele aqui, ó, pode ser definido no intervalo de 0, inclusive, quando é inclusive ele está fechado, até infinito. Vou botar assim. Até infinito. Mas o infinito é sempre aberto, né? Fechado no 0 e aberto lá no infinito. Ele pode vender de 0 coleções até infinitas coleções. Ah, o infinito é sempre aberto, porque o infinito você nunca chega lá. Quando você viu o intervalo no 9º ano lá, você percebe muito bem isso aqui. E se não viram, quando voltar o presencial, me perguntem isso aí, para a gente voltar na matéria de intervalos, se for necessário. Ok? Então, vocês entenderam?
qual o domínio da função, ou seja, para quais valores de x a função pode ser definida. O domínio é o x, né? Então, de 0 a mais infinito. Uma coleção, 2 coleções, 100 coleções, 1000 coleções e assim vai. E perguntou ali qual é a imagem da função. Ele quer saber o s de x, ou seja, para quais valores de y a função pode ser definida. Então escreva a função aqui. S de x igual a 800 mais 30x. Né? Então vamos ver aqui. Ele quer saber os valores aqui para que essa função possa ser definida. Se eu vender 0 coleções, essa função aqui o cara vai ganhar R$800. Não é verdade? Não é verdade? O salário menor que ele vai receber é R$800. Então, pensando em intervalo também, pegando já aqui na reta numérica aqui, ó. Se ele vendeu 0, ele vai ganhar 800. S de x vai ser 800. Se ele vendeu uma, vai ser 830. Né? Então, vai partir de 800. É diferente daqui, que o x pode assumir valores de 0 a mais infinito. Já aqui, a imagem f de x vai assumir valores de 800 sem intervalo em 800, que é o mínimo que ele pode ganhar, né? E vai até o máximo, que é o infinito. Sempre aberto para infinito. Eu não sei se estou me fazendo entender, mas aqui é a variação de quantidade de coleções e aqui é a variação salarial. O mínimo que ele pode ganhar aqui é 800. Então ficou fechado em 800. E o máximo 800 mais infinito. Já aqui é venda. Né? O mínimo que ele pode vender é 0. Sai na rua não vendeu nada. Né? E o máximo infinito de vendas. Aqui tem a questão 4. Aqui tem a questão 4 que pede para dar exemplos que estão presentes no nosso dia a dia. Isso é intuitivo de vocês, né? Cada um dá o exemplo que achar melhor. Aqui ele pede aqui, ó, resposta pessoal. Por exemplo, comprar quantidade de pão em função do número de pessoas que irá tomar café. Assim, é quantidade de pão. Você tem o valor do pão, você tem a quantidade de pessoas. Aí você vai ver lá quantos pães vai precisar comprar e quanto vai ser. Vocês colocam aí, você pode colocar aí lucro de empresas, vocês podem colocar vendas, outro exemplo de vendas também, né? Vocês podem colocar diversas coisas, fica livre para vocês. Eu espero que tenha me feito entender nessa aulinha aí, né? Comentários, e até a próxima.